primeira parte do exercício, eu vou encontrar o ΔHLV em kJ por quilogramas pela equação de Clapeyron, que é essa que está aqui destacada, que é dada pela multiplicação da temperatura pela diferença de volumes entre a fase vapor e a fase líquida e a derivada da pressão e saturação em relação à temperatura. Vamos começar pela resolução dessa derivada. Para a pressão e saturação, nós temos a equação de Antoine, que é dada para Ln da pressão e saturação é igual a A menos B, temperatura somada com C. É importante notar que a derivada é da pressão e saturação, então aqui você tem que eliminar esse Ln. Para eliminá-lo, basta passar para o outro lado na forma da exponencial. Continuando a derivada, basta aplicar a regra da cadeia, derivada do de fora e derivada do de dentro. Derivada exponencial é ele mesmo, e aqui a derivada da parte de dentro, que é A menos B, T mais C. Como A não tem a temperatura, você vai derivar somente essa parte. Chegando nessa expressão. Aqui agora você vai substituir os valores de B, C e A, que for dado no exercício, chegando na expressão de baixo, que está em termos apenas da temperatura. Fazendo a resolução aqui para a temperatura de 25 graus Celsius, passando para Kelvin, fica 298,15 Kelvin. A diferença de volumes entre a fase vapor e a fase líquida na temperatura de 25 graus Celsius é essa. No exercício foi dada em centímetros cúbicos por grama. É importante passar no metro cúbico por quilograma, para manter as unidades. E aqui é o valor da derivada, substituindo nos valores de T, 298,15. Você vai obter esse valor em quilopascal por Kelvin. Agora, nós vamos analisar aqui qual vai ser a unidade do nosso resultado. Temperatura é dada em Kelvin, a diferença de volume em metro cúbico por quilograma. Pascal, a gente sabe que é Newton por metro quadrado. O quilo eu coloquei aqui como 10 ao cubo. E aqui o Kelvin. Kelvin vai cortar e esse metro quadrado vai cortar com esse metro ao cubo aqui. Vai ficar metro vezes Newton, que é Joule. Joule por quilograma. Como tem 1 quilo aqui, então ficou quilojoule por quilograma. E esse é a unidade do nosso resultado, que é 2.461,06 kJ por quilograma. Agora, na segunda parte do exercício, é para a gente encontrar o mesmo ΔHLV em kJ por quilograma, só que agora utilizando a equação de Clausius-Clapeyron, que ela é um pouquinho diferente. Ela é dada por menos R multiplicado pela derivada do Ln da pressão de saturação em relação a 1 sobre T. A expressão para pressão de saturação, nós vamos continuar utilizando a mesma, que é a equação de Antoine. Aqui eu vou fazer apenas uma remodelação nela. Vou botar esse T, que é a temperatura, em evidência. Então, aqui vai ficar 1 sobre T, e aqui no C também vai ficar 1 sobre T. E eu vou substituir 1 sobre T por X. Chegando nessa expressão. E agora eu vou derivar, e onde está 1 sobre T, eu vou colocar X. Então, vai ser D de Ln da pressão de saturação, derivada em relação a X. O primeiro termo aqui não tem o X, só no segundo termo. Aqui a gente vai aplicar a regra do quociente, chegando em menos B sobre Cx mais 1 elevado ao quadrado. Agora a gente volta e ressubstitui no lugar do X 1 sobre T. O valor do B a gente já tem, que o exercício nos deu, chegando numa expressão para a derivada, variando apenas em relação à temperatura. Agora a gente vai resolver para o primeiro valor de temperatura, que é 25 graus Celsius, passando para Kelvin, 298,15. Então vai ficar que o ΔH é igual a menos R, que é 8,314 Joule por mol Kelvin, e aqui substituindo o valor da temperatura. E a gente vai obter o valor do ΔH igual a 44.105,18 Joule por mol. Cortando aqui o valor do Kelvin, que é da temperatura. Vocês estão percebendo que o valor está um pouco diferente do que foi dado no exercício, porque não está na mesma unidade. A unidade que o exercício deu é kJ por quilograma. Para passar aqui, basta você multiplicar.
kJ são 1000 joules. Um mol de água é 18 gramas. Um quilo são 1000 gramas. Então, aqui, você vai cortar o joule, cortar o mol e cortar a grama. E no final, você vai ter em quilojoule por quilograma. Este 1000 aqui você pode cortar, vai dividir apenas por 18. E vai achar que o ΔH é igual a 2.450,28 kJ por quilograma.